Ni hao, pessoas que sabem que em algum momento os Estados Unidos vai atacar o Irã de novo. Tudo bem com vocês? O negócio tá escalando, gente. A gente está a poucos momentos de uma nova guerra no Oriente Médio e das pesadas. O Irã fala de conspiração estrangeira e de fato tem. O Donald Trump já falou que vai agir no Irã, quer dizer, vai atacar. Israel já está usando a justificativa de um ataque preventivo. Enquanto isso, hoje os Estados Unidos já atacou o Estado Islâmico na Síria. Fica comigo até o final que eu vou explicar isso para vocês, porque nada é isolado, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre o que está acontecendo. A situação está tensa no Irã, as manifestações estão tensas, já morreram mais de 60 pessoas, só que existe duas mãos aí importantes. A mão da CIA, dos Estados Unidos, e a mão do Mossad, né, o Serviço de Inteligência de Israel. O que está acontecendo é que o Irã já afirmou que conseguiu barrar tentativas que então foram mal sucedidas de países estrangeiros envolvidos nas manifestações dentro do Irã, principalmente do Mossad. O maior interesse ali é de Israel e Estados Unidos. Israel para fazer... A gente já falou sobre isso, que Israel tem uma posição colonialista dentro do Oriente Médio. Quanto mais força tiver dentro do Oriente Médio para Israel, melhor. E os Estados Unidos seguem nessa lógica também, e eles querem derrubar o regime do Irã, do Ayatollah. Até porque os Estados Unidos são comprados por Israel, né? Eu não tô aqui falando de teoria da conspiração, que tem judeu controlando o mundo inteiro, não é esse o ponto, mas o lobby sionista no governo dos Estados Unidos é muito forte. É tão forte a ponto de ter pastor evangélico dizendo que os cristãos têm que baixar a cabeça para os judeus e que isso está na Bíblia, sendo que isso não existe na Bíblia, né? Mas existe um lobby muito, muito, muito grande no governo dos Estados Unidos, é por isso que Israel é o que é. E a gente sabe que Israel tem um plano lá da tal da grande Israel, que pega ali parte da Síria, Iraque, Jordânia, Egito, e eles inventam essa história de que o Irã é uma ameaça para eles, que o Irã quer destruir, que eles têm que acabar com o Irã, porque isso também é parte desse processo, além de que o Irã tem o Irã, o Paquistão e a China, tudo logo do lado. Então é interessante para os Estados Unidos que o Irã mude, né, que haja uma mudança lá no governo do Irã, que seja alguém pró-Estados Unidos, até porque fica mais perto da China. Tem a questão do petróleo, tem a questão de influência local, tem um monte de coisa aí, né? Nunca é uma coisa só. E a gente sabe que existe, sim, repressão no Irã, que tem toda uma questão de repressão de mulheres no Irã, que existe um movimento de protestos orgânico, mas que os Estados Unidos são especialistas em sequestrar isso e transformar numa parada maior que ameaça o governo, que foi o que aconteceu aqui na Praça da Paz Celestial em 89. Não só aqui, né? Os Estados Unidos são profissionais nisso aí, que muita gente vai chamar de Revolução Colorida, né? Mas existe essa demanda no Irã por vários motivos, mas a gente entende, né? A gente sabe que não é só isso, né? Que tem ali um empurrãozinho, como o professor falou, de Mossad, de Israel, e da CIA dos Estados Unidos. O primeiro golpe da CIA é em 54 no Irã, gente. Tem uma história já ali, né? Bom, então o Irã falou que já conseguiu hoje barrar, e aí a questão é o seguinte: o Irã fez esse anúncio e o Donald Trump já utilizou as suas redes sociais para falar que vai ajudar o povo iraniano. Quer dizer, a qualquer momento, Vai. só explicar isso para vocês, fiquem de olho Sim. nas madrugadas, durmam, né? Mas a gente vai trazer isso aqui para vocês. Mas a qualquer momento a gente pode ter estourando aí uma guerra no Oriente Médio. O Trump falou que ele não vai deixar o governo iraniano matar pessoas. Porque, assim, a gente sabe, né, que os Estados Unidos eles têm um apreço muito grande pelos direitos humanos e pela vida dos outros, né? Por isso que eles mataram 100 mil crianças no Iraque. É óbvio, né, gente? Chega a ser ridículo. Os caras que, por conta das sanções dos Estados Unidos, cerca de 500 mil pessoas morrem por ano, e boa parte é criança. Porque essas sanções impedem países de comprar medicamento, de comprar equipamento médico, às vezes comida. Desde que a Guerra do Terror começou em 2001, cerca de 4 milhões de pessoas já foram mortas. Isso por políticas dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eles não se importam com gente. Né? Como eu falei, 100 mil crianças no Iraque. Isso é uma informação que a gente sempre vai trazer aqui para mostrar a hipocrisia dos Estados Unidos nessa história de bombardeamos a Nigéria porque estão matando cristãos lá. Oh, mas tá, peraí, pararam de matar cristão? Acabou? Acabou? Resolveu o problema? Não, né? Nem sei se isso está realmente acontecendo na Nigéria, mas o ponto é a hipocrisia dos Estados Unidos. A gente sabe que o interesse no Irã é qualquer outro que não seja essa questão de estão matando pessoas lá, né? O ICE matou uma pessoa. O ICE matou 3 pessoas essa semana. 3 nos Estados Unidos. E aí? Os Estados Unidos está do lado do ICE.
Se é no Irã, não, o governo iraniano não pode fazer isso aí, vamos proteger os iranianos. A qualquer momento. Isso aqui possivelmente deve acontecer durante o dia aqui no Brasil, por conta do fuso horário, que esses conflitos geralmente começam durante a noite. Vamos ver o que o Donald Trump disse na sua rede social. O Irã vislumbra a liberdade, talvez como nunca antes. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. O presidente Donald Trump. Ou seja, que ele está afirmando que os Estados Unidos irão atacar o Irã. E para piorar a situação, como eu falei para vocês, o Benjamin Netanyahu já disse que o Irã está preparando um ataque a Israel. Ele já utilizou, é a mesma justificativa do meio de 2025, do meio do ano passado, que Israel começou aquela chamada Guerra dos 12 Dias contra o Irã, fazendo um ataque ao Irã. Israel começou, e aí falou, mas por que Israel começou? Foi um ataque preventivo, se a gente não atacasse o Irã iria atacar. O Benjamin Netanyahu está vindo com a mesma justificativa. Enquanto isso, os protestos no Irã crescem, o Irã não nega desses protestos, só que existe sim uma mão estrangeira, uma mão da CIA e uma mão do Mossad dentro desses protestos, infiltrados dentro do Irã. Sobre o que o professor falou ali, de que talvez um ataque corra a qualquer momento, logo depois que eles sequestraram Maduro, começou um movimento de aviões de guerra saindo dos Estados Unidos para a Europa. E aí muita gente especula que já são os Estados Unidos começando a organizar para um ataque a qualquer momento. E essa história de ataque preventivo, isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Tá? E ataque? Ataque é ataque. Não tem ataque preventivo. Parece o Trump falando, eu vou roubar a Groenlândia antes que outra pessoa roube, né? Tem um meme que é assim, meme de colonizador, né? Eu vou roubar antes que os outros roubem. Então, tem vários analistas aí, pessoal que monitora essa movimentação de navios militares, aviões militares, etc., dizendo que, olha, vai acontecer. Eles começaram a se organizar na Europa e vai acontecer. Levando essa juventude. Aqui é muito importante destacar que a situação do Irã é complicada, sim. A questão do custo de vida no Irã é complicado, sim, certo? É complicado, sim, de verdade, sabe? A situação não é fácil para os jovens, para os trabalhadores no Irã. Só que a gente entra naquela mesma questão que a gente fala da Venezuela. A população do Irã vai sendo enganada por uma ideia de liberdade feita pelos Estados Unidos e por Israel, com a mão também de Reza Pahlavi, né, do antigo Shah do Irã, que vive hoje nos Estados Unidos e fica criando conteúdos em redes sociais para fazer a população querer voltar ao que tinha antes, né? Uma monarquia do Reza Pahlavi no Irã. E eu já expliquei isso para vocês, que o Irã estava passando antes de 1979, expliquei no vídeo anterior, que o Irã passava por um processo de modernização, sim, mas em detrimento do quê? De repressão do governo. Esse Shah Reza Pahlavi que a gente está falando aqui, que seria o líder, essa monarquia que se tinha no Irã, era uma monarquia opressora, oprimia todos aqueles que pensavam o contrário do que eles queriam, e eles deixavam os Estados Unidos entrarem à vontade no Irã. E qualquer um que pensava o contrário era torturado e morto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso de fato. O que acontece agora nesse momento é que o governo do Irã, as tropas do Irã, as forças de resistência do Irã estão fazendo anúncios de que se os Estados Unidos e a Israel vierem, o Irã está preparado para encarar esses ataques. E a gente sabe que no ano passado, eu já falei para vocês, o Irã conseguiu atacar Israel e uma base nos Estados Unidos também. Mas conseguiu atacar Israel bem, inclusive, né? Ultrapassando, conseguindo furar o bloqueio do Domo de Ferro e acertando Tel Aviv. A questão aqui que é muito importante é, se a gente pensar no Irã sozinho contra Israel e Estados Unidos, a situação do Irã realmente é muito complicada, tá? Não, o Irã apanhou no Israel feio, né? Porque o plano era tomar a Síria para que os aviões israelenses pudessem sobrevoar a Síria sem problema e reabastecer, etc., e poder atacar o Irã. Tanto que logo que a Síria caiu, logo depois Israel atacou o Irã. Então o Irã não vai ter como bancar uma guerra contra Israel e Estados Unidos, cara. Sozinho, assim, não tem como. Eles apanharam muito de Israel, né? Tá certo que eles têm os mísseis balísticos intercontinental, hipersônico, etc. Mas eles vão sofrer muito. As duas forças aéreas, americana e israelense, porque no fim não só são os dois, né? Os Estados Unidos têm base militar no Catar, que sai de lá, avião sai de lá. E tem inteligência da Inglaterra que ajuda. Então, assim, é a mesma coisa na Ucrânia. Não é a Rússia contra a Ucrânia. É a Rússia contra a OTAN. E, sei lá, tem um monte de mercenário colombiano na Ucrânia, sabe? Então, assim, não vai ser o Irã contra os Estados Unidos e Israel. O Irã contra os Estados Unidos e Israel é mais um monte de gente.
Esse é um problema, né? Logo que acabou a guerra, essa que eles chamam de guerra de 12 dias, acho que o Trump que deu esse nome, inclusive, o ano passado, tinha um pessoal de defesa do Irã aqui na China, comprando armamento e sistema de defesa. Não sei quanto que já foi comprado, não sei quanto que já foi instalado. Agora tem toda uma questão sobre esses sistemas por conta da Venezuela, porque a Venezuela usava sistemas de radar da China e aparentemente os sistemas não funcionaram, só que ninguém sabe por quê. Obviamente, isso já deve estar sendo investigado por parte da China, dessas empresas, etc., porque com certeza o governo chinês deve ter ido para cima e, gente, aí o que aconteceu, para entender, né, se é problema da tecnologia chinesa ou se foi que desligado, porque tem toda essa história de que na Venezuela teve pessoal que desligou um monte de coisa, tinha bateria antiaérea que não foi usada, a bateria antiaérea automática, né, que não foi usada, então alguma coisa aconteceu. Tem general preso, etc. Mas a gente sabe que a China começou a suprir, tem uma linha de trem que vai direto até o Irã, daqui da China, e a China começou a suprir equipamento militar para o Irã. Quanto a gente não sabe ainda. Tá? E a China tem, como eu falei, tem um interesse muito forte no Irã não cair na mão dos Estados Unidos, justamente porque depois do Irã o Paquistão já é a China, né? E aqui do lado. Aqui está falando assim, o Irã consegue dar conta. Não é isso. Mas Estados Unidos e principalmente Israel também vão ter perdas. Então a população de Israel também precisa ficar ligada nisso, apoiando, se quiser apoiar essa guerra contra o Irã, porque ela também vai ter perdas. É muito possível que o Irã também, mesmo que, por exemplo, caia o governo do Irã, ele pode cair atirando, tá? Eu acho que uma situação de tentar sequestrar o Ayatollah Khamenei ou o presidente do Irã, como aconteceu com a Venezuela, é uma situação um pouco mais complicada. Não estou falando que não possa acontecer, tá? Mas é uma situação mais complicada, porque o Irã ele já é mais forte militarmente nesse sentido. Muito difícil. Eu acho muito difícil. Em relação... Assim, não é impossível, depois que aconteceu com a Venezuela, né? Porque vai que tem alguém dentro do Irã, da Guarda Revolucionária, etc., que entrega o cara, né? Mas se não for assim, é muito difícil. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Os Estados Unidos hoje, inclusive, agora há pouco, fizeram um ataque na Síria, certo? Mas o governo sírio, que era o governo dos ex-terroristas do ponto de vista dos Estados Unidos, de Israel, apoia os Estados Unidos, mas os Estados Unidos fez um ataque na Síria contra o Estado Islâmico da Síria, tá bom? Mas o que tem a ver com a Síria com isso? Em tese, nada. Em tese, nada. A Síria com o Irã? Em tese, mas tem sim. Principalmente porque é uma mostra que os Estados Unidos estão presentes no Oriente Médio, tá bom? Esses ataques eles podem escalar a qualquer momento, então é muito importante destacar isso. Vai ter ataque. Eu vou falar aqui como a gente estava falando lá na Venezuela sobre esse assunto. Resta saber quando, porque vai ter. Vai ter. Agora, se o Irã vai cair rápido, vai demorar para cair, ou se vai cair, é uma outra questão, porque o Irã ele tem mais força do que a Venezuela, só que sozinho também é complicado contra Israel e Estados Unidos. Agora fica uma questão, se a gente pensar do ponto de vista global, como é que fica China e Rússia nesse cenário? Porque, principalmente, pensa na Rússia. A Rússia tem perdido aliados importantes em 2025 dentro do governo Trump. Sim. Já perdeu o Bashar al-Assad, que caiu na Síria, certo? Com o apoio de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, vocês lembram disso, para chegar nessa situação atual da Síria. E a Rússia também perdeu agora recentemente em Maduro. Vocês viram isso acontecer. Será que a Rússia esperaria acontecer novamente agora com o Irã? Eu tenho amigos russos aqui e na Rússia, e de modo geral a visão deles é a mesma, que a Rússia é um país muito fraco. Que a gente tem uma visão mais forte da Rússia do que eles têm. Porque justamente eles veem esses pontos que o professor falou, né? A Rússia está perdendo aí um monte de aliado, a Rússia não consegue dar conta, e essa guerra na Ucrânia não acaba. Então, para eles, assim, não estou dizendo que são todos os russos, tá? São as pessoas que eu conheço. A visão que eles têm é que a Rússia é um país bem mais fraco do que a gente imagina. A Rússia vai agir do ponto de vista militar. Por quê? Porque eu falei para vocês, as coisas estão conectadas. Sim. A situação é muito tensa mesmo, e eu vou ficar de olho em tudo. Sempre que tiver alguma atualização, eu espero que não tenha, que isso não aconteça de fato. Vai acontecer. Mas eu acho que vai ser difícil, tá? Vai acontecer porque Israel precisa, cara. O Netanyahu precisa estar em guerra o tempo todo, senão ele vai ser preso, né?
Esse é o problema. Inclusive, um dos juízes que estava julgando ele foi morto esses dias aí, né? Deve ser só coincidência. E, além disso, tem a história deles na Patagônia, né? Os israelenses tocando fogo. O Milei mudou uma lei sobre exploração de parques, etc., lá, que se pegar fogo, pode ser usado para outra coisa. Aí, do nada, apareceram os israelenses lá tocando fogo num monte de coisa. Um dos planos... Porque Israel não escolheu a Palestina, assim, do nada, né? Existiam vários países que os judeus estavam estudando para criar a colônia deles. E um deles era a Argentina. Então não é de graça. Inclusive tem um monte de vídeo de argentino falando: a gente sabe que as terras estão sendo vendidas para estrangeiros e que eles estão tocando fogo para poder utilizar depois recursos naturais, construção e etc. Né? Pode ser, né? E aí já entramos aqui na esfera do si, né? Pode ser os israelenses querendo fazer outra colônia lá na Argentina, cara. Eu sinto dizer que eu acho que vai ser complicado. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu aproveito e peço para vocês darem uma curtida. Vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. E também entra lá no site da VEG. Sigam o canal do professor. Os links ficam sempre aqui, tá, molecada? Porque assim, eu faço react de uma galera, mas focado às vezes em China, ou às vezes nesses assuntos assim que é um pouco mais próximo da nossa realidade, mas eles falam de um monte de outra coisa, né? Então segue lá o canal do professor. Mas a gente tem mais desse assunto, né? Porque a gente tem o nosso... Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as brutais manifestações no Irã que estão cada vez mais fugindo do controle do regime dos ayatollahs e das ameaças de Trump de atacar o país caso o regime continue matando manifestantes. Então aqui, é bom que a gente tem dois pontos de vista bem diferentes, inclusive na forma de se comunicar, vocês estão vendo, né? Porque aqui ele já fala de como os protestos são violentos e estão matando um monte de gente e tal. Porque teve uma ONG baseada na Inglaterra, né, que não está no Irã, dizendo que mais de 2.000 pessoas já foram mortas. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. De 10 dias e são descritas como a onda mais sustentada de instabilidade interna do regime em muitos anos. E com um custo humano altíssimo, com pelo menos 45 mortos, entre eles 8 crianças. São mais, né? São mais de 45, né? Eu não sei se são 2.000 mesmo, mas são mais de 45. O próprio professor Pedro ali tinha comentado que eram 60, né? Mas são mais. E sim, os processos são violentos, né? Além de ao menos 2 integrantes das forças de segurança. Um dos levantamentos mais citados aponta que os protestos se espalharam por mais de 350 localidades em todas as 31 províncias do país, com mais de 2.000 prisões registradas. Mas fontes independentes falam em muitos milhares de detidos, com muitos manifestantes simplesmente desaparecendo. Nessas horas é muito difícil saber o que está acontecendo, né, gente? Porque tem um monte de informação desencontrada, tem um monte de interesse envolvido. Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, eles têm interesse em pintar os negócios como sanguinário, né? Eu uso o exemplo da Praça da Paz Celestial. A história de que 10.000 pessoas morreram foi questão assim, de horas depois dos incidentes aqui. E já se sabe que não morreu 10.000 pessoas, mas não interessa. A mídia continua repetindo isso até hoje. Os caras já tinham pronto a quantidade de mortos. Isso depois foi calculado e tal. E aí, assim, nas estimativas mais absurdas são 2.000. Tá? De novo, não deveria morrer ninguém. Mas estou comentando aqui, o meu ponto é a questão de como eles têm interesse em pintar as coisas de uma forma dependendo do ponto de vista. Né? A gente sabe que está rolando protesto, a gente sabe que são violentos, que provavelmente pessoas já morreram. De novo, não deveria morrer ninguém. Só que a forma como a mídia dos Estados Unidos e Israel vai pintar isso aí, essas fontes vão pintar, com certeza é sempre pior para deixar o Irã uma imagem mais negativa ainda, né? O estopim imediato foi o econômico, com o movimento começando no Grande Bazar de Teherã, com lojistas protestando contra a economia e a implosão da moeda. Mas esse foi apenas o gatilho, e aquilo que começou como raiva por preços e salários virou, rapidamente, sentimento anti-regime e anti-sistema. Mas por que a economia virou esse gatilho tão explosivo? Por quê? O grande culpado aqui é o próprio regime iraniano, que nas últimas décadas vem priorizando seus programas de mísseis e de armas nucleares, bem como o financiamento de dezenas de grupos terroristas espalhados pela Síria, Iraque, Líbano, Iêmen, faixa de Gaza e Cisjordânia.
Não é porque tem embargos, não é porque tem sanções, não. Vocês entendem que é sempre assim. Nunca é culpa das sanções e dos embargos. Por mais que existam estudos mostrando, né, como eu falei, tem estudos aí que mais de 500 mil pessoas morrem por ano por conta das sanções. Nunca é. A culpa é sempre do governo local. Nunca é do embargo, sabe? Nunca é dos Estados Unidos, nunca é responsabilidade dos países europeus e dos Estados Unidos, né? E aí eu não estou dizendo que eles não financiam o grupo terrorista, porque a gente sabe que financia. Mas até aí Israel financiava o Hamas. Os Estados Unidos financiava a Al-Qaeda. Então, financiar grupo terrorista aqui não é o ponto, né? Não há, obviamente, números oficiais precisos, mas estima-se que, anualmente, o regime de Teherã gaste dezenas de bilhões de dólares apenas para armar e treinar grupos terroristas que atacam Israel e interesses americanos na região. Com o mesmo acontecendo com os caros e muito complexos programas de mísseis e de armas nucleares. Para o povo e a economia do Irã, tudo o que resta são apenas migalhas, com a consequência disso sendo o desastre econômico que se verifica agora. Então faz assim, é o que eu sempre falo com relação a Cuba, Coreia do Norte, tira os embargos. É o argumento que todo mundo usa, né? Ah, se o socialismo não funciona, se o comunismo norte-coreano não funciona, tira os embargos pra gente ver. Sabe? É a mesma coisa o Irã, tira os embargos. Tira embargo, tira sanção, tira tudo. Mas não faz, né? Não faz. É muito fácil, é a mesma coisa. Essas sanções e embargos, a função deles, de modo geral, é causar justamente isso aí. Deixar a economia ruim o suficiente para que as pessoas comuns, como a gente, sofram e elas se revoltem contra o governo. Assim, a grosso modo é isso. Tá? É ferrar com a vida da população comum para que a população comum se revolte contra o governo. Mas, como eu disse, isso foi apenas o gatilho, com as manifestações trazendo rapidamente à tona outras reivindicações, como mais liberdade e o fim de um regime tirânico e opressor. Teherã respondeu com um pacote clássico, como o corte de internet e telefonia, detenções em massa e forças de segurança nas ruas. O apagão digital é decisivo, com monitoramentos registrando a queda bruta de conectividade, quase um blackout, dificultando a coordenação de protestos e também o jornalismo e a verificação de abusos do regime. Do ponto de vista militar e de segurança, desligar a internet é mais do que censura, é uma medida de controle do espaço informacional, pois sabemos que em regimes ditatoriais sob forte pressão, como é o caso do iraniano, informação vira terreno e isso é para qualquer lugar. Porque se os Estados Unidos precisarem, eles também vão fazer. E aí, magicamente, o Elon Musk forneceu Starlink para o Irã. Mas por que eles não forneceram para Gaza, né, nesse tempo todo? Genocídio rolando, não. Agora o Starlink no Irã está funcionando. Terreno em doutrina de segurança precisa ser ocupado e dominado. A narrativa oficial do regime fala da situação como guerra econômica, com a solução para tudo envolvendo cirurgia econômica, com o regime evitando a todo custo fazer referências sobre as reivindicações anti-regime dos protestos. Um dado que aparece com força é a concentração de mortes e confrontos em províncias do oeste, Ilan, Kermanshah, Lorestan e Hamedan, áreas historicamente abandonadas pelo regime em termos econômicos e que foi constantemente o berço de movimentos anti-regime. E talvez por isso é o local onde as forças de segurança estão atuando de forma mais brutal e dura. E é nesse ponto onde entra a figura do presidente Trump, que disse publicamente que se o Irã matar violentamente manifestantes, os Estados Unidos iriam atacar com força. Olha só como é interessante esse ponto sozinho, né? Toda a história do cartel de Los Soles, né, dos Estados Unidos atacando barcos que saíam da Venezuela, mais de 100 pessoas foram mortas, tá? Sabe aqueles ataques, eles falam ataques cinéticos, eles nunca falam que é assassinato, né? Mas é assassinato, a realidade é essa. Infração de lei internacional, assassinato, os Estados Unidos cagou e andou pro direito internacional há muito tempo. A desculpa era o cartel de Los Soles mandando droga para os Estados Unidos. Dias atrás, os Estados Unidos já admitiu que o cartel de Los Soles não existe. Então quem são essas mais de 100 pessoas que eles mataram no mar? Né? Estados Unidos não está preocupado com iranianos sendo mortos. Não tá. Nunca esteve preocupado com ninguém sendo morto. Nem no próprio solo dos Estados Unidos, cara.
Todo ano, mais de 100 mil pessoas morrem nos Estados Unidos por opioides. Tem 800 mil pessoas morando nas ruas dos Estados Unidos. E, ao invés do Trump usar dinheiro para tirar essas pessoas da rua, entender o porquê que elas estão na rua, tentar resolver o problema da casa, moradia, uma vida digna, não. Vamos aumentar o orçamento militar para $1,5 trilhão de dólares. Estados Unidos, ele não está preocupado nem com os próprios americanos, cara. 13% da população dos Estados Unidos vive em insegurança alimentar, 48 milhões de pessoas. Quer dizer que as pessoas não comem todo dia. Ou elas comem besteira para poder sobreviver. Essa declaração de planos recentes contra instalações nucleares iranianas. E também no contexto da Guerra dos 12 Dias contra Israel. Ataques ilegais esses, tá? Ataques ilegais esses. Na qual o Irã perdeu grande parte das suas defesas aéreas, com Israel alcançando algo impensável há até poucos anos. Isso é verdade. A superioridade aérea e a liberdade total de ação sobre a capital, Teherã. Por isso, neste momento, o Irã enfrenta duas pressões simultâneas, a interna dos manifestantes e a externa com risco de ação estrangeira. Então, para onde tudo isso pode ir? Há dois cenários principais plausíveis, com o primeiro sendo uma repetição do que aconteceu em outros eventos semelhantes, no qual a repressão funciona no curto prazo, mas a rachadura fica. Nesse cenário, o regime usa força, prende milhares, desmonta a coordenação e retoma o controle das ruas, mas não resolve a economia, preparando assim a próxima onda. De novo, né? Embargo nunca tem responsabilidade por nada. Embargo, as sanções, Estados Unidos, não. Nunca tem responsabilidade. Por que os Estados Unidos não tiram os embargos, então? Para ver se a economia melhora? Não. Eles nunca são responsáveis, né? No outro cenário, a crise se prolonga, o regime responde com dureza e a escalada internacional, representada até mesmo por ataques dos Estados Unidos. Nesse cenário, a combinação é explosiva, com as ruas pressionando, a elite dividida e com uma potência estrangeira cercando e realizando ataques. Trata-se da combinação mais perigosa para o regime dos ayatolás e é algo que, se for bem explorado pelos manifestantes e por interesses estrangeiros, pode até mesmo levar à queda do regime. Quando um regime ditatorial como o do Irã entra em modo de sobrevivência, ele tende a priorizar o controle acima da eficiência e a segurança acima da prosperidade. Isso pode manter o governo de pé, mas frequentemente custa caro, isolando o país, empobrecendo a sociedade e tornando a política externa mais agressiva. Embargo. Tira os embargos, irmão. Deixa o país viver sozinho, cara. Enquanto isso, tava vendo aqui que o Trump pediu para os generais dele montar um plano de invasão para a Groenlândia. E os caras estão falando não vão fazer. Para você ver, cara, é imperialismo. Tudo que a gente tá vendo aí, os Estados Unidos são um império decadente, só que é um império decadente que vai cair atirando, tá? É isso aí. É o desespero dos últimos respiros do império. É colonialismo e imperialismo na veia. E é por isso que a resposta de Teherã e a resposta de Washington importam tanto, porque elas podem não apenas resolver protestos, elas podem redesenhar o equilíbrio regional e até mesmo, quem sabe, fazer renascer um país que há muito tempo se acreditava morto. What about Iran? Is the aim with Iran the collapse of that awful 47-year tyranny? Well, I don't want to say it, but I will tell you they're not doing well, as you know, probably better than anybody. They're doing very poorly. And I have let them know that if they start killing people, which they tend to do during their riots, they have lots of riots, if they do it, we're going to hit them very hard. Now, dozens have been killed. I know you don't do red lines, but have you communicated to them what that limit of your patience is? O limite da sua paciência. O Trump, se ele fosse presidente de qualquer outro país, ele já seria considerado um ditador e os Estados Unidos uma autocracia. Porque, presta atenção, cara, o presidente dos Estados Unidos falando, olha, se vocês não tomar uma atitude, eu vou atacar e vou invadir vocês. Se fosse o Putin fazendo isso, como ele fez na Ucrânia, ditador, né? Invasão, fora da FIFA, é um absurdo, né? Tome país mais sancionado do mundo. Fosse a China, a mesma coisa. Estados Unidos não, o presidente pode vir na televisão, falar, vou atacar sem aprovação do Congresso, sem nada. Porque foi o que aconteceu lá em junho do ano passado, foi o que aconteceu agora com Maduro, sem aprovação do Congresso.
Hoje, o Trump, ele tem poderes que não passam mais pelo Congresso para ele sair atacando qualquer país, cara. Well, some have been killed by, problems of crowd control and other things. We're watching it very closely. The crowds are so large, there's been a stampede. There's been 3 stampedes, and people have been killed in that, and I'm not sure I can necessarily hold somebody responsible for that. But they know, and they've been told very strongly, even more strongly than I'm speaking to you right now, that if they do that, they're going to have to pay hell. O bicho tá pegando, cara. Agora é esperar, né? É esperar porque vai acontecer. Vai acontecer, em algum momento eles vão atacar o Irã, porque os Estados Unidos ele precisa estar em guerra o tempo todo, por vários motivos. Um deles é manter o complexo militar e industrial funcionando, e outro é porque é Israel que manda, né? Israel que manda, é o rabo abanando o cachorro, né? Infelizmente, quem que vai sofrer nessa história toda, quem que sofre nisso aí tudo, é o povo iraniano, né? Não é o Netanyahu, não é o Trump, não é o Marco Rubio, é o povo iraniano.